vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos 19. Dando sequência à proposta do pastor, eu não vou pregar na sequência que eu estava, que era a sequência de Romanos. Vou ficar devendo para os irmãos, porque, como proposto pelo pastor Aguiar, nós vamos caminhar durante esse mês na carta aos Efésios, e o mês que vem, né? Na carta aos Efésios. Então, eu vou pregar o capítulo 3 da carta aos Efésios. Vou estar refletindo com vocês sobre todo o capítulo, de forma mais panorâmica. Não vou me ater a um verso exclusivamente, mas nós vamos ver sobre essa carta fundamental, a rainha das epístolas, né? Essa carta profunda, escrita a uma igreja muito importante, de uma cidade extremamente importante e contida, né, com um conteúdo extremamente rico. Mas, para falar sobre o capítulo 3, eu quero ler com vocês Atos 19. Atos 19, nós vamos ver uma passagem de Paulo na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Um trecho narrado por Lucas, onde Paulo tem contato com a igreja de Éfeso, e nós vemos um acontecimento muito importante para a cristandade, para a teologia bíblica, para a nossa perspectiva de Bíblia, daquilo que nós, como cristãos, devemos buscar. Amém? Todos abriram? O texto diz assim, ó. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E quando disseram-lhe: nós nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados, então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles falavam em novas línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino dos céus. E, como alguns deles se endureceram-se e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e os separou seus discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo Trajano. Amém? Queridos, eu quero falar com vocês sobre um conceito, uma realidade bíblica, uma realidade não só bíblica, é uma realidade humana, antropológica, de nós e eles. Existe no ser humano uma ideia de nós e eles, uma rivalização com tudo aquilo que é diferente, ou pelo menos é distante. Quem aqui tem irmão? Levanta a mão. Quem tem irmão? Quem aqui o irmão já falou que você era adotado? Levanta a mão. Coisa mais comum, né? O irmão virar para o outro e falar assim: você é adotado. No momento de fúria, no momento de raiva, sai daqui, você é adotado. Nós lá em casa somos em 4 irmãos, imagina? 4 irmãos. O meu irmão mais velho, quando ele queria me ofender da forma mais pejorativa possível, ele falava: você é adotado. Essa ofensa parece que é algo quase que universal, né? Mostra que toda experiência é meio coletiva, né? Só que isso esconde um intuito muito profundo, né? Um ímpeto muito profundo no humano, que é do quê? De desmerecer, ou pelo menos colocar os filhos em posições inferiores. Somos todos filhos, mas você pode até ser filho, mas você é uma categoria inferior de filho, o filho adotado. Você pode até ser acolhido pelos meus pais como filho, mas você é adotado, né? É utilizado como uma forma de ofensa, e é muito engraçado porque isso não se materializa, por exemplo, na Constituição. Eu vou ler com vocês o artigo 10.406, de 2002, que diz o seguinte, ó: o adotado passa a ser filho com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-se de qualquer vínculo com os pais e parentes consanguíneos, salvo os impedimentos matrimoniais. Segundo o artigo, a Constituição Nacional, o filho adotado ele é equivalente em todos os níveis ao filho sanguíneo. Não existe, diante da lei, uma diferenciação prática, efetiva, tanto para as coisas boas quanto para as coisas negativas, no filho. Todos os filhos, sejam sanguíneos ou adotados,
perante a lei são o quê? Filhos. Isso eu estou usando para ilustrar um conceito que a gente tem na nossa fé. Esse fato é muito importante, essa exposição, essa introdução é muito importante para a gente ver o capítulo 3 da carta aos Efésios. Aqui, nós vemos que um comportamento de muitos cristãos, é muito comum a gente tratar os filhos. Aqui, enquanto está passando, você está vendo Éfeso. Essas aqui são as finas de Éfeso. Coloquei só para você pensar que você está na escola de Trajano, não ouvindo Paulo, obviamente, alguém muito menor, mas está aí lá. Você vê como é que era. Muitos cristãos têm a ideia de que você pode até ser filho. Por exemplo, alguém mais novo na fé, alguém que não é cristão. A gente trata os demais em categorias. Categorias de privilégio, categorias de intimidade, categorias de proximidade, categorias de ofício. Você pode até ter aceitado a Jesus, mas ainda você é muito novo na fé. Você é um bebê na fé, então calma lá. Não vai se meter a pregar. Calma lá, você não pode andar comigo. Eu sou um pastor, eu tenho 50 anos de fé. Calma lá, você não tem o direito de compartilhar da minha proximidade. Por quê? Porque você é um filho, mas é uma categoria menorzinha de filho. Você chegou agora e já quer sentar na janela? Calma lá. A gente vê esse comportamento muito presente em muitos cristãos. Obviamente que isso não é feito de forma consciente, mas no inconsciente isso se materializa no quê? Na forma como nós tratamos em um sentimento infantil as pessoas que chegam à igreja, as pessoas que se aproximam da fé, as pessoas que começam a compartilhar a mesa conosco, e não só as pessoas que partilham da mesa, mas aquelas pessoas que ainda não são cristãos. Nós nos colocamos em uma posição de superioridade, porque nós temos a iluminação, alcançamos a consciência de Cristo, logo nós somos uma categoria superior de pessoas, porque todos os demais são inferiores e vão caminhar para o inferno. Nossa, que peninha. E nada mais antagônico ao cristianismo do que isso. Nada mais contrário à fé ao qual nós professamos do que essa categorização, essa divisão estratificada em classes da fé. E o exemplo que eu li, eu fiz questão de ler Atos 19, justamente para ilustrar isso a partir de um acontecimento bíblico. Nós temos Paulo chegando de Corinto para Éfeso. Aqui é muito importante uma colocação geográfica, que a gente está falando de duas regiões, como se fossem duas províncias, ou dois estados do Império Romano, né? A Acaia, que ficava Corinto, Atenas, né? Ali é a Acaia, e do lado, bem próximo, né? Relativamente próximo, quer dizer, mas próximo, você tinha a Ásia Menor, que aí é onde estava Éfeso. Paulo sai de Corinto, vai para Éfeso, uma viagem relativamente simples e próxima, e chegando lá, ele encontra um grupo. A Apolo já tinha saído, Apolo tinha, no capítulo anterior do texto de Atos, Apolo teve contato com Áquila e Priscila, descobriram sobre o batismo, sobre o Espírito Santo, foram ensinados e discipulados por Áquila e Priscila, e ali ele já tinha saído, mas ficaram pessoas que foram ensinadas por Apolo. A primeira ação de Paulo, ao chegar naquela igreja, foi perguntar: gente, vocês ouviram falar sobre o batismo com o Espírito Santo? Aqueles homens viraram e falaram assim: a gente ouviu falar sobre um batismo, o batismo de João, mas esse aí, a gente nem sequer ouviu falar sobre o Espírito Santo. Muitos teriam a arrogância de olhar para aqueles homens pobres, incautos, mortais, que não têm a plena revelação como eu tenho, não são superiores como eu sou, um grande pregador, profícuo, evangelista. Não. Ele simplesmente, humildemente, se colocou diante dos irmãos como iguais e falou: não, pois é, e começou a explicar. Existe sim o batismo de João, mas esse batismo de João é um batismo para o arrependimento. Mas eu quero apresentar para vocês um batismo que complementa esse arrependimento, que é o batismo no Espírito Santo. E prontamente coloca a mão na cabeça daquelas pessoas, daqueles 12 irmãos, e eles começam a profetizar e falar em novas línguas. O impacto é tão profundo que o texto nos narra que prontamente aqueles homens foram até a sinagoga e poderosamente começaram a debater e persuadir com os judeus. Poderosamente, com persuasão, com vontade, com empenho, com intento,
convictos daquilo que eles falavam, confessar. E não só convictos, mas exalando o bom perfume de Cristo e a manifestação do Espírito com poder, com profecias, com milagres. É nessa passagem, um pouquinho mais para frente, que fala do lenço de Paulo, que curava, da sombra de Paulo, que curava, manifestação de poder. Isso é muito importante, porque esse comportamento, como eu falei, dos filhos mais velhos, era extremamente visto entre os judeus. O grande debate do primeiro século, e a gente tem narrado isso em Atos 15, o primeiro grande debate teológico na Bíblia, o primeiro grande debate teológico na história, é sobre a circuncisão. Para nós, hoje, 2000 anos passados, é um tema passado. Ninguém aqui tem crise se, quem for circuncidado vai ou não para o céu. Para nós é um tema teológico extremamente batido, passado, ultrapassado, a gente nem tem essa crise. Mas no primeiro século era um debate muito acirrado, ao ponto de que em Atos 15 nós temos primeiro grande concílio, o concílio de Jerusalém, onde é debatido um único tema: como que nós vamos lidar com os gentios? Como que a gente vai lidar com essa turma? Esses caras vão aceitar o caminho e vão ter que ser circuncidados? Ou não? Vão continuar da forma deles, mas eles vão ser aceitos dos seus costumes? Como que isso se dará? E a gente tem isso narrado com uma riqueza de detalhes por Lucas e apresentado 2 grupos de debate. O primeiro encabeçado por Pedro, o segundo encabeçado por Paulo, e eles falando, Paulo e Barnabé, e eles falando, um defendendo a perspectiva dos judeus mais tradicionais, outros defendendo, como Paulo, a inclusão dos gentios sem ter que ter essa marca corpórea. O ponto é que esse era um debate extremamente acirrado. Por quê? Porque para o judeu, o gentio era uma categoria inferior, espiritualmente falando. Tão inferior que a gente pode até aceitar ele, mas nem os nossos ritos e mandamentos eles precisam cumprir, porque eles são incapazes. A gente separa ali um conjunto de leis, que no Talmud era conhecido como Códices de Moisés, de Noé, que ele vai fazer uma série de coisinhas ali, mas que não chega a ser a completude, a virtuosidade do Código Mosaico. Porque vocês são gentios, vocês são incapazes de fazer isso. Vocês são uma categoria inferior, que não foram eleitas por Cristo, eleitos por Deus. Então, isso era um tema muito profundo, e que apesar da circuncisão ter passado, continua ainda muito profundo no nosso meio. Porque muitos cristãos olham para aqueles que não são cristãos, ou para aqueles que chegaram agora, ou para aqueles de outras denominações, enfim, para pessoas que são fora do nosso meio, como inferiores, como adversários, como inimigos. E nós não podemos fazer isso. Não existe classe. O mesmo amor que me encontrou precisa, e eu clamo por isso, que encontre o mais vil das pessoas, a mais perversa das criaturas. Porque, matematicamente falando, eu sou tão pecador quanto o mais perverso dos pecadores. Eu sou tão indigno da salvação, tão incapaz de me salvar, como o mais perverso dos homens. Esse tema é algo tão importante, que existe uma ideia, que eu falei no começo, que é a ideia do nós e eles, que é algo tão profundo que você vê em todas as sociedades históricas do mundo. Eu vou citar como exemplo, para ilustrar, os índios brasileiros, antes de Cabral. Se Cabral chegar aqui, tem gente que pensa que era um monte de índio, fumando alguma coisa, bem tranquilão, paz e amor, uma paz na rede, uma beleza, o bom selvagem. Pelo contrário. Existia, o Brasil, antes de Cabral, era extremamente povoado, densamente povoado, muitas nações indígenas, e era uma guerra sanguinária. Os índios guerreavam entre si de forma muito constante. Você tinha 2 nações principais, os Tupi, que todo mundo aqui de forma mais genérica conhece, e o grupo G. E é muito engraçado que no vocabulário tupi, você tinha a palavra tupi, que nada mais é do que nós, gente da gente.
e você tinha uma palavra chamada tapuia. Tapuia no idioma tupi nada mais é do que os outros. Quem não era tupi, nós da gente, era quem? Os outros. E categorizava os outros como todos, era um grupo só, que eram contrários, inimigos a nós. E todo mundo que era um tapuia era um inimigo. E a gente começa a brigar, entendendo todas as pessoas que não são parte da nossa fé como tapuias, como inimigos, como estrangeiros, como pessoas que vão roubar aquilo que a gente tem, vão ocupar a terra que é nossa, vão ocupar o espaço que é nosso. Tem gente que se porta dentro de uma igreja entendendo esse lugar como a minha propriedade. Se sentar no meu banco, ai, 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 você é um tapuia, você é um inimigo, você está ocupando o meu terreno. Se pregar no meu lugar, ai, 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 você está ocupando o meu lugar, esse é meu, você é um estrangeiro. Não! E eu olho as pessoas como inimigas, como adversárias, como concorrentes, que vai ocupar a minha atenção com o meu irmão, vai ocupar a atenção com o meu pastor, vai ocupar a atenção com os meus colegas, vai tirar o protagonismo que eu tenho dentro do grupo ao qual eu pertenço, e aí eu vou perder. No Evangelho, queridos, não existe eu. No Evangelho não existe o tupi, o nós de nós. O Evangelho é salvação para todo aquele que crê. Isso é extremamente importante que você venha entender. No capítulo 3, Paulo começa da seguinte forma, na carta aos Efésios. Por essa causa, qual causa? A causa do Evangelho. No capítulo 2, ele vai falar sobre o Evangelho. Ele vai falar que Cristo nos reconciliou pela cruz, e por causa da reconciliação de Cristo, não existe grego, não existe judeu, não existe branco, preto, azul, avatar, não existe nada. Todos somos ligados pelo mesmo conceito, que é o quê? A cruz de Cristo. Então ele está falando aqui, ó, por essa causa, Paulo, sou prisioneiro de Jesus por vós, os gentios. Eu estou preso por uma causa. Qual causa? A causa de falar que o Evangelho é uma mensagem para toda a criatura, todo povo, toda língua, toda nação, toda etnia, seja qual for o seu lugar. O Evangelho não tem dono humano. O dono do Evangelho é espiritual e se chama Deus. É por essa causa, é pela pregação dessa acessibilidade à salvação, que não depende de um pedágio humano, não depende de uma marca humana, não depende de um comportamento, não depende de ações. Por essa causa, desse evangelho de graça, é que eu estou preso. Isso é muito profundo. Paulo tinha plena consciência da sua cadeia. E é muito importante, porque se você for no presídio de Blumenau, a maioria dos presidiários vai se achar injustiçado. Eu não merecia ser preso. Não. Foi só uma tonelada de cocaína. Não merecia ser preso, estou aqui. Sempre se acha injustiçado. Você vê que Paulo acha que ele foi preso injustamente? Por causa de vocês que eu estou preso injustamente por Cristo. Paulo entendia a prisão dele como justa. Paulo entendia a prisão dele como um propósito, como plano divino para a vida dele, não como um acidente, como um acaso. Não, isso é parte essencial da causa ao qual eu assumi, a causa do Evangelho. E Paulo continua no verso 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi dada. Olha só que pergunta capciosa. Uma pergunta retórica. Eu estou preso por essa causa. Se é que vocês ouviram isso? Claro que ouviram. Paulo pregou lá. Paulo pregou lá durante vários anos. Em várias passagens. Mas Paulo joga aqueles irmãos a uma reflexão muito profunda. Vocês lembram do que vocês ouviram? Será que vocês ouviram isso mesmo?
evangelho que não causa divisão, um evangelho que não causa separação, um evangelho que tem como pilar o acolhimento e a hospitalidade. É esse o mistério que estava escondido. E ele continua: como me foi esse mistério manifestado? Pela revelação como acima, em pouco, vos escrevi, que pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, ao qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelada pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esse era o mistério, guardado há milênios, revelado parcialmente em uma revelação gradativa desde a queda do homem, projetado por Deus de forma meticulosa, que teve como eleição, sim, uma nação, a nação de Israel, mas que isso não é uma causa de soberba, não é uma causa de jactância, não é para eu me entender como maior do que os demais, como Israel se entendia, e tendo em vista isso, levou eles à queda. Não! É para eu me colocar como o mais desafortunado das criaturas. Como Paulo, que olha para si, como nós veremos mais para frente, e diz que foi revelado a mim, o menor dentre todos. Você acha que isso é falsa humildade? Você acha que isso é soberba? Você acha que aquela falsa humildade de falar, não, sabe aquela pessoa que vai compra um tênis, e alguém chega, tênis novo, não, comprei por R$50, uma super promoção. Não, a pessoa sempre se coloca como, não, eu comprei sim, mas nossa, eu consegui num preço muito bom. Ela nunca pode ter nada bom, ela sempre tem que ser a mais humilde, a mais coitadinha. Não. Paulo entendia como ele de fato era. Pobre criatura, encontrada, perdida no lamaçal do pecado, mas feito filho, co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro, irmão. Não é herdando uma migalha, herdando uma parcelinha, não, herdando a plenitude da salvação com o nosso irmão mais velho, o pleno Cristo. Vocês precisam se olhar, precisam se entender. É o que Paulo está falando aqui, que esse mistério, que poderia ter sido revelado a tantas outras pessoas mais sábias do que você, mais inteligentes do que você, mais perspicazes do que você, mais aptas à pregação do que você, esse evangelho foi revelado sim como um mistério para você. Por quê? Não sei. Por que Cristo me encontrou? Não sei. O que eu posso oferecer para Ele? Nada. A minha pregação aqui, meus irmãos, se não for iluminado, como o próprio Paulo fala, pelo poder do Espírito, não é nada. Eu posso mexer com as suas emoções, eu posso te fazer chorar, contar uma história aqui que o carroceiro, eu conto para o carroceiro, a burra vai chorar junto, não importa, mas não vai mudar a sua vida, não vai te levar para o céu. Mas a mensagem do Evangelho, cheia do Espírito Santo, isso transforma o mais vil e endemoniado dos pecadores. É esse o mistério. É isso que Paulo está trazendo à memória dos Efésios. É isso que Paulo está chamando aqueles irmãos à realidade e a se posicionarem como eles de fato precisam se posicionar. Como quem? Pessoas plenamente conscientes da sua miséria, mas plenamente conscientes do presente que herdaram. Plenamente. Que não ficam se lamuriando, se jogando como coitado, se colocando como menor, se enclausurando em grupos, se protegendo dos estrangeiros, se protegendo daqueles que são de fora, rivalizando com todo mundo, sempre com aquele medo, com aquela, não.
A graça, o rio que jorrou sobre a sua cabeça, meu irmão, não tem inferno capaz de parar. A graça que foi plantada em sua vida, não tem demônio no mundo capaz de roubar. A herança que foi lhe dada por Cristo Jesus, ser humano algum nessa terra, pode ser o mais rico, perspicaz, ágil, é capaz de roubar isso. Logo, descansa, se acalma, para de rivalizar com as pessoas, para de brigar com os outros, para de ficar tentando se enclausurar em grupos para se proteger de quê? Proteger do quê? Isso é tão sério, meus irmãos, que a gente começa a ter dificuldade até na evangelização. Tem pessoas, você deve passar pelo menos umas 8 horas, no mínimo, no seu trabalho. Pensa só comigo. Se você gasta aí 40 minutos para chegar no teu trabalho, certo? 1 hora, eu sou ruim de matemática, então eu vou arredondar, tá bom? 1 hora é mais fácil para eu calcular. Você passa 1 hora no teu trabalho. Você sai da tua casa às 7 horas para chegar às 8, certo? Ficou lá. Até às 18 horas. Você tem aí quantas horas de trabalho? 8 mais 1 hora para chegar, 9 horas. Mais 1 hora para voltar para casa, 10 horas fora de casa. Você vai chegar às 7. Meu irmão, você vai chegar, fazer comida, arrumar o que tem para arrumar, conversar meia hora com a tua esposa, meia hora com os teus filhos, e vai dormir. Você passou mais tempo aonde? Onde você passa mais tempo na sua vida? No seu trabalho. E aqui cabe uma pergunta. Quantas pessoas você falou de Jesus no seu trabalho? Você está ali há 10 horas. Quantas pessoas? E eu não estou falando, meu irmão, gente, eu quero que vocês tenham muita maturidade porque eu vou falar. Mas eu não estou falando que é para você fazer uma campanha evangelística, um evento. A gente é muito viciado em evento. Não, eu vou falar com o meu patrão. Eu vou fazer um mega evento para ir lá e pregar para o povo. Não. Você reparou que Paulo, no capítulo 19 de Atos, ele ficou durante 3 meses indo seguidamente, insistentemente lá. Ele não organizou uma conferência, ele não organizou um mega evento, uma cruzada evangelística na porta da sinagoga, com trio elétrico, microfone e música, e criança correndo, e velhinho passando, e cachorro correndo, latindo, nada disso. No cotidiano, no comum da vida, que ele foi lá. A evangelização mais eficaz que acontece é no comum. É no pessoal. E aí você fica assim, talvez olhando e pensando, mas eu não vou falar de Jesus, isso aqui é um caco mesmo, trai a mulher, é um pilantra, rouba a empresa. Vou falar, isso aí não, vou falar de Jesus, isso aí é um tapuia, é outro. Não, mas eu não tenho muita habilidade, eu não conheço muito de Bíblia. Eu sou profundamente impactado com a salvação, a conversão da mulher samaritana. Ela não passou no ET Blue, ela não fez discipulado, tá? Ela nem foi batizada. Ela escutou Jesus, saiu correndinho e fez um auê na cidade dela. Já viu como a gente diz amar a Deus? Mas até que ponto vai esse amor? Será que eu faço do evangelho um mero acessório na minha vida? Um adereço? Algo que eu tiro quando eu quero ficar bonito e coloco no meu pescoço? Ou eu faço do evangelho a essência da minha existência? Porque se eu fizer a essência da minha existência o evangelho, eu vou falar de Jesus em todos os lugares onde eu estou. Paulo era assim. Paulo não tinha programação para falar de Jesus. Paulo não tinha preparação, não precisava tomar impulso para falar de Jesus. E é justamente isso que ele está conclamando os irmãos aqui. Olha só o que ele fala no verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, ou o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo.
Paulo não entendia a evangelização como um favor para Deus. Tem gente que entende o ato de fazer discípulo, o ato de evangelizar, como se ele estivesse fazendo um favor para Jesus. Como se ele fosse um agente da Renaudê. Lembra da Renaudê? Que precisa convencer as pessoas a irem para um café no seu prédio, um café muito especial, onde nós iremos te apresentar uma oportunidade de transformação de vida. Gente, o evangelho não é Renaudê. Você não precisa convencer ninguém do evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Você não precisa se preparar para falar de Jesus. Você não precisa sentir clima, ter clima, sabe? Clima para falar de Jesus. Não, vou esperar um momento propício no meu trabalho para falar de Jesus. Manifeste a graça de Deus nos momentos simples. Manifeste o amor nos momentos simples. É muito importante o que eu vou falar aqui. Eu falo no temor do Senhor, gente. No fundo do meu coração, eu falo no temor do Senhor. De 2016 para cá, a gente tem visto no Brasil um ímpeto de rivalização, de briga, de rivalidade extremamente crescente. A internet fomentou uma cultura de briga constante. A política fermentou nos nossos corações um espírito sempre armado. Gente, até hoje, tem pai que não fala com o filho por causa de política. Tem gente no trabalho que não convive por causa de política. E aí eu te pergunto, diante de Cristo, na volta do eterno, Deus vai chegar para ti e falar assim, por que você não falou de mim para o Joãozinho? Não, Deus o livre. Petista doente, eu quero distância. Vai me empolar. Deus o livre, bolsonarista verde e amarelo, eu quero distância. Será que Deus vai aceitar essa justificativa? Será que Deus vai olhar e falar assim, não, você fez bem, nem eu aguento aquele. Queridos, não existe nós e ele. Não existe essa diferenciação. Não existe, não tem espaço nos nossos corações para essa vida de rivalidade. O único sentimento que deve brotar dos nossos corações é esse privilégio de poder evangelizar. Olha só o que Paulo fala, eu vou ler de novo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça. Qual graça? A de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, não por meio das suas vontades e intenções, mas por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo entendia a fé, entendia a evangelização, entendia o fazer discípulos, entendia o proclamar como uma graça que foi lhe dada, um presente majestoso que lhe foi entregue. E quantas vezes a gente se porta como se a gente estivesse fazendo um favor para Jesus, parecendo os testemunhos de Jeová, fica contabilizando a alma no caderninho. Ó, eu vou chegar nos 144 mil. Ó, evangelizei, entreguei 50 mil panfletinhos. Gente, não. Presente não se contabiliza, se usufrui. Presente se faz uso. E nós precisamos olhar para o evangelho, para a evangelização, para o discipulado, para a vida cristã como um presente dado. Vir ao culto, meu irmão, não é um favor que você faz para Jesus, não se engane. Jesus, hoje eu venci, hoje eu estou no culto. Você não faz favor nenhum para Jesus vir na igreja. É uma graça que foi lhe dada. Olhe para o evangelho, meus irmãos, como essa dádiva dada. E aí Paulo continua. E de demonstrar a todos qual seja a dispensação dos mistérios que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, olha só, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Tudo isso, querido, que eu falei, ele essencialmente é vivido na igreja. Existe uma campanha
contra a igreja. Isso não começou de hoje, eu não vou fazer um sensacionalismo, não. Isso aí sempre existiu. Por que existe essa campanha em tentar denegrir ou diminuir a realidade da igreja na vida das pessoas? É porque é pela igreja. E não sou eu que estou falando, gente. É Paulo, eu vou ler de novo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Essa é a grande raiva do diabo contra a igreja. Essa é a grande revolta do diabo contra o corpo de Cristo. E eu estou falando da igreja física e mística, eu estou falando da igreja como o corpo de Cristo, também a igreja como instituição. Tem igreja ruim? Claro que tem. Mas eu posso te garantir, eu conheço muitos pastores. Muitos pastores. É a minoria. É a minoria. E com tanta igreja que tem, se você fica congregando uma igreja ruim, o problema está em você. Você pega, por exemplo, o Lars vai muito lá, no Jander. Você pega a graça de Deus manifesta naquele lugar. Um irmão simplesinho, interior do interior do interior do interior. Até o vento lá tem preguiça de chegar. É longe. Mas sabe quem que vai lá? É o prefeito que vai lá? É o vereador que vai lá? Sabe quem está lá visitando, levando Santa Ceia, conversando, ouvindo, cuidando, abraçando, amando? Quem? A igreja. Eu estava hoje com o maestro da Filarmônica de Blumenau, e ele me contando, assim, que a gente conversando, vendo algumas coisas, alguns projetos que ele estava querendo que eu auxiliasse ele, e aí ele falando, comentando e tal. Ele é de São Paulo. Ele, não, cara, cresci na igreja. Sério. Aprendi a tocar. Maestro. É o maestro da Filarmônica de Blumenau. Eu aprendi a tocar na igreja. A igreja, minha mãe é assembleiana, eu sei todos os hinos da harpa de cor, de trás para frente para trás. Eu amo a igreja. Foi a igreja que me ensinou, me iniciou musicalmente. A igreja é esse lugar de pertencimento, de acolhimento, de desenvolvimento intelectual e espiritual. Por isso que nós precisamos olhar para a igreja com amor. O pertencer à igreja como um privilégio, não como um fardo. Você sabe por quê? Porque, para pensar, qual lugar que você tem mais empenho? No teu trabalho ou na igreja? Que você tem mais, você dispensa mais energia, que você gasta mais o seu tempo, que você engole mais sapo. Teu trabalho. Aí chega na igreja, briga por causa de qualquer coisa, se estranha com qualquer um. O patrão é um grosso. O irmão é meio grosso, não chega a ser grosso completo, é só meio grosso. Já se estranha. Por entender os outros como rivais. Gente, a igreja, o evangelho, o chamado, aquilo que nós vemos aqui é muito maior do que os meus medos, as minhas revoltas, os meus anseios, as minhas expectativas. O crescimento do reino é muito maior do que os meus achismos. Muito maior. Você para pensar, Paulo, gente. Gente, Paulo não era pouca coisa não, tá? Paulo era um homem extremamente intelectual, sábio. Não obstante que em Éfeso ele ficou durante muito tempo ensinando na escola de Trajano. A escola de Trajano não era uma escola teológica, era uma escola onde a nata. Éfeso, gente, nessa altura, no primeiro século, era um lugar onde se enviava os filhos dos nobres, filhos de senadores, para estudar. Era um lugar onde se enviava para estudar. Era Éfeso, Atena e Roma. Eram esses três lugares onde se enviava as pessoas mais, com maior potencial, os mais ricos, os filhos dos mais ricos para estudar. E Paulo ficou dando aula para essa turma. Caminhando, andando. Paulo não era pouca coisa, não. E aí chega Paulo, com a igreja de Corinto. As pessoas num dilema. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu sou de Jesus. Os mais santão, né? Eu sou de Jesus. A conclusão de Paulo é
é uma coisa que a minha cabeça assim, entra em parafuso. Eu, na minha vaidade, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, olho e falo, nossa, eu não teria isso nunca. Paulo chega assim, gente, pouco me importa. Se Apolo plantou, eu reguei, mas quem dá o crescimento não é Apolo, não é Pedro, não é Paulo, não é ninguém. É Cristo. O que importa? Plantação é importante? Claro que é. Regar é importante também? Claro que é. Mas é o plantar e o regar que vai fazer crescer? O que importa é o crescimento. Quem fez, eu estou nem aí. Olha que dose de humildade. Olha que exemplo poderoso para a gente olhar e entender Paulo como esse humilde servo. E aplicar nas nossas vidas como esse humilde servo. Que coloca as demandas da igreja, do corpo de Cristo, do reino de Deus, acima das suas ofensas pessoais, dos seus quereres, dos seus anseios, das suas dificuldades, das suas crises pessoais. Acima de tudo isso. Óbvio, eu não estou falando em situações de abuso, não é isso que eu estou falando. Estou falando em situações de pressão e temperatura normal, viu? Padrão. Não estou falando em situações de abuso espiritual, que isso existe, tá? Mas não é isso. Estou falando da nossa convivência aqui, de passar direto e não falar às vezes, é coisa comum. Amém? Não estou chancelando pessoas autoritárias, não. Não é isso que, obviamente, a gente não vive aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas o ponto é que Paulo chega e fala tudo isso. Meus irmãos, entenda. Aquilo que entrou no coração de vocês é um presente, é muito maior do que os seus dilemas. É muito maior do que essas dificuldades. E eu, como prisioneiro, faço uso disso. Eu faço uso disso não como uma cadeia, não como um motivo de chororô, como um mimimi, ou como algo para me depreciar. Não, eu faço uso disso como graça. Eu estou preso, mas graciosamente preso em favor de tudo isso. E feliz, feliz. Não como um acidente à minha cadeia, mas como uma prova que os planos de Deus são maiores do que os meus. E Paulo, no fim, ele próprio fala, portanto, vos peço que não vos desfaleçam nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Olha que pedido profundo. Não se sintam tristes com a minha cadeia. Não se sintam tristes com as minhas prisões. Ficam felizes. E depois ele continua, por essa causa, no verso 14, por causa disso, por essa causa, qual causa? Tudo que foi falado até agora. A cadeia, a prisão, o evangelho como graça, esse evangelho que acolhe, que foi revelado na igreja. Por essa causa, eu me ponho de joelhos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você se colocou de joelhos por um perdido? Mas se colocar de joelhos mesmo. Se colocar de joelhos mesmo. A gente se coloca de joelhos por causa de uma doença. A gente se coloca de joelhos por causa das nossas tribulações, por causa das nossas dificuldades, pelas nossas demandas. Mas e a salvação das pessoas que estão ao nosso redor? A gente encara, meus irmãos, nós somos condicionados a encarar essa evangelização, esse ímpeto de querer ver o mundo salvo como algo adjacente ao evangelho. O mais importante do evangelho é que ele cuide de mim, é que eu encontre consolo, que eu encontre aquilo que eu preciso, até mesmo na tribulação. Eu até aceito a minha tribulação, mas que o Espírito Santo me abrace, me faça um carinho enquanto eu estou sofrendo. A evangelização é a prioridade do evangelho. A pregação, a proclamação do evangelho é a prioridade do evangelho. Você foi salvo para isso. Você não foi salvo para se contentar, para ter uma consciência onde você vai estar passando por uma grande tribulação, mas não vai se desesperar. Você vai ficar mais calminho, vai se controlar. Para ter autocontrole, para domesticar, ter o domínio próprio, de domesticar a sua ansiedade diante dos dilemas da vida, dos seus dilemas. Paulo se colocou de joelhos, ele diz aqui, por essa causa eu me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa parar de encarar a evangelização e a pregação da palavra como um acessório da nossa vida cristã. Ela é a prioridade.
É para isso que Jesus te fez. É para salvar o colega de trabalho. Jesus te fez para falar do nome dele para o teu vizinho, para o teu parente. Ele te salvou para isso. Não é para despertar em você uma sabedoria além dos demais. Pare. Você tem noção que Paulo foi salvo no caminho de Damasco e não fez outra coisa a não ser falar de Jesus? A gente é tão pronto, meus irmãos, a aprender sobre investimentos. Eu não estou falando que isso é errado, faça isso. Mas que durante o seu aprendizado você venha falar de Jesus para aquela pessoa que está te dando curso ali. A gente é tão pronto em aprender sobre algo novo, ou querer fazer engenhosidades para ganhar mais dinheiro, ou querer crescer no meu trabalho. A gente é pronto para se colocar de joelhos quando a gente está passando por uma tribulação. A gente é pronto para um monte de coisa. Mas para a evangelização nós somos tão letárgicos. Quando der eu faço. Você tem noção que hoje você pode ter sido a última pessoa que passou na frente de alguém que morreu? Que você poderia ter sido o canal de Deus para a evangelização daquela pessoa? Gente, Cristo, no maior ato da humanidade, na cruz do Calvário, qual foi a última coisa que Jesus fez para alguém? Ele acalmou o coração de alguém? Ele chegou e falou: ai, meus discípulos, ficam calmos, vai dar tudo certo. Ele evangelizou. Tinha lá um pecador, merecedor, do lado dele, outro do outro lado. Um falou uma coisa, outro falou outra coisa. Ele chegou e disse: calma, eu tenho boas novas para você. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha o exemplo de Cristo. Queridos, isso é muito urgente. Porque senão a gente vai ficar rodando em torno do próprio rabo, igual um cachorro. Correndo em torno dos nossos próprios problemas. Vivendo em torno do nosso próprio mundo. Achando que a nossa vida se resume aos nossos probleminhas nesse ciclo eterno de solução e problema, milagre e problema, milagre e problema. Meu irmão, que vida medíocre é essa? Olha só, Paulo chega e diz: pela causa do evangelho eu me coloco de joelho, pela causa da evangelização, da pregação da palavra, essa pregação que me levou para a prisão, por essa causa eu me coloco diante de Jesus em oração. Vê se Paulo chega e fala assim: porque eu estou preso, pela minha liberdade eu me coloco de joelhos. Para a liberdade de cantar, o advogado vim cedo me libertar. Estava errado? Claro que não. Mas isso não era a prioridade de Paulo. A prioridade de Paulo é para que todas as pessoas encontrassem a salvação. O desejo de Deus, o próprio Paulo fala a Timóteo, é que todos os homens encontrem a verdade. É o desejo íntimo de Deus, a paixão de Deus. Não é para que você venha se acalmar diante da tempestade. Deus deu o seu Filho por vidas. Cristo não foi dado para eu conseguir um milagre. Cristo não foi dado na cruz para eu conseguir uma bênção financeira. Tudo isso é importante, eu não estou minimizando essa realidade, tampouco estou colocando Jesus como incapaz de operar isso. Ele opera, eu sou testemunha disso, todos nós aqui somos testemunhas de que o Senhor opera milagres, mas Cristo não tem como prioridade isso. A prioridade do Evangelho é para que todos os homens cheguem à plenitude da verdade. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de João, o mesmo João, na sua primeira epístola, diz que e aqueles que de fato conhecem a Cristo amam o seu próximo. Amam. E qual que é a forma mais genuína de amor? Qual, meus irmãos? Apresentar aquele que nos salvou.
Você pode dar todo o dinheiro do mundo para o seu filho. Você pode dar toda a possibilidade de estudo para o teu filho. Você pode dedicar o melhor do teu tempo para o teu filho. Mas eu tenho certeza que no frigir dos ovos, no fim da vida, o que de fato vai fazer relevância, vai ser importante para ele, é que você tenha dedicado salvação, derramado evangelização no coração dele. Porque diante da morte, diante do fim dessa existência material, pouco importa os diplomas do seu filho. Pouco importa o tempo que você gastou brincando com ele. Isso é importante. Novamente, eu não estou minimizando isso. Só estou dizendo que diante da morte, isso não é nada. Diante da morte, o que é relevante é que seu filho tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida dele e tenha vivido como um genuíno cristão. Isso é o que importa. O maior ato de amor que você pode ter por alguém é falar de Jesus. E a gente trata isso como algo descartável. Um plus na nossa vida. Não, meu irmão. É para isso que você foi criado. E Paulo continua, e aqui é o caminho para o fim. Verso 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para tudo sempre. Amém. Quero destacar algumas palavrinhas aqui para a gente encerrar. Olha só o que Paulo fala, no verso 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podedes compreender com todos os santos. Eu encerro aqui te trazendo essa consciência muito importante, que o Evangelho não fala de você. O Evangelho, o motivo que deve fazer você se colocar de joelho, o motivo que deve fazer com que você se empenhe em oração, o motivo que deve fazer com que você acorde todos os dias e vá trabalhar, o motivo que deve fazer com que você seja um bom pai para o seu filho, é que você venha falar do Evangelho. Venha anunciar as boas novas. Tudo que você faz é para Cristo. Tudo aquilo que somos é essencialmente para Cristo. Mas isso não pode se resumir em palavras. Isso precisa ser concretizado em amor e consciência. E Paulo faz ênfase nisso com todos os santos. O Evangelho não fala de você, querido. O Evangelho não fala de mim. O Evangelho é sempre na terceira pessoa. É sempre. Não tem uma conjugação de um termo teológico que seja limitado à primeira pessoa, ao eu. Não, nem o pecado é nosso, é federal. Tudo se aplica ao corpo de Cristo. Paulo faz ênfase com todos os santos. A glória de Deus seja manifestado na igreja. Precisamos romper com este mundo, meu irmão. Como nós precisamos romper com este mundo? Esse mundo egoísta, esse mundo individualista, narcisista, esse mundo que a todo momento nos empurra a querer pensar somente em nós, nos nossos dilemas, nas nossas dificuldades, no meu jeitinho, nos meus anseios, nas minhas feridas, nos meus sofrimentos, em tudo, nos meus ganhos, nos meus benefícios. Não. Tanto que é ruim comer sozinho. Tanto que é bom desfrutar de uma alimentação com uma companhia que você gosta.
A refeição transcende a mera nutrição. Deixa de ser um simples ato de colocar nutrientes para que a minha máquina continue funcionando. E passa a ser o quê? Comunhão. Gera satisfação. Que na igreja você venha conversar com as pessoas que estão ao seu redor. Não venha para essa casa para entrar e sair, receber uma palavra ao seu coração e acabou. Não faça isso. Saia daqui e olhe genuinamente no coração das pessoas e diga: tudo bem com você? Abrace. Acolha. Cuide de quem está ao seu redor. Fale de Jesus para quem te cerca. Seja genuinamente amoroso para aqueles que estão próximos de você. O Evangelho é isso. No fim, gente, o que cabe, o que existe aqui é o corpo de Cristo. No fim, no fritar dos ovos, o que tem aqui é o corpo de Cristo, não é a placa de uma congregação, não é um pastor pregando, não, é o corpo de Cristo que vai morar no céu. Nós somos um nele. Que o Espírito Santo venha encher os nossos corações de amor. Que a gente venha adquirir empatia por aqueles que estão perdidos. Que a gente venha olhar para as pessoas que estão sem conhecer Jesus e lembrar de onde nós somos tirados. Da miséria que já habitou nos nossos corações. Da frustração, do vazio que já tomou nossa vida. Que nós venhamos olhar para os nossos vizinhos, nos compadecer, como Jesus se compadeceu, olhou para Israel e disse: é um povo sem pastor. Que a gente venha ter um sentimento de compaixão com os perdidos e não de rivalização, de esnobar, de achar que tanto faz, que eles se lasquem para lá. Não. Que nessa noite o Espírito Santo venha colocar nos nossos corações uma paixão intensa e fervente para aqueles que estão perdidos ao nosso redor. Eu sou responsável, sim, pelos perdidos na África, pelos perdidos no meio da Amazônia. Isso é uma responsabilidade missionária, sim. Mas eu sou ainda mais responsável pelos perdidos que estão ao meu redor, pelo meu vizinho, pelo meu parente, pelo meu colega de trabalho, pela moça do caixa da padaria, pelo repositor que eu encontrei passando, pelo vendedor que me atendeu. Eu tenho essa responsabilidade. E que nessa noite o Espírito Santo venha colocar isso nos nossos corações como pedra fundamental da cruz que nos salva. Se coloque de pé. Acabei que eu preguei 1 hora mesmo. Falei que ia pregar 1 hora mesmo. Eu quero que você feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você ore para que o Espírito Santo venha colocar nomes na sua mente. Eu quero que você venha orar para que o Espírito Santo coloque nomes de pessoas que estão ao seu redor, pessoas que você cruzou hoje, que estão maduras para o Evangelho, são terras férteis, e que você é o semeador. Quero que você venha pedir para que o Espírito Santo traga à sua memória nomes de pessoas que estão prontas para escutar a mensagem que você vai cruzar amanhã. Que o rosto delas venha brilhar e você venha se sentir convicto e pronto para falar: Jesus te ama, Jesus te ama. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, e nos desperta a paixão por evangelizar, Pai. Nos desperta, Senhor, a paixão fervente por falar e proclamar a Tua verdade. Que isso não venha ser um mero adereço nas nossas vidas. Não, por favor, Jesus, não permita isso. Não permita que eu venha viver os meus dias como se falar do Teu nome fosse um favor para Ti, fosse um plus para Ti. Não, Senhor, que eu venha amar e viver intensamente Te falar do Teu nome, Jesus. Que eu venha, Espírito Santo de Deus,
ver as pessoas que são terras férteis para eu lançar a semente. Não permita que eu venha ficar indiferente às pessoas que estão perdidas, Senhor. Gere no meu coração um sentimento, Senhor, profundo de compaixão e de movimentação em favor daqueles que estão perdidos, Pai. No nome de Jesus.